Tudo começou numa tarde comum, sem nada de especial, quando Clara, uma jovem babá de 28 anos, voltava para a casa dos seus patrões depois de buscar as crianças na escola. O dia estava abafado e o sol queimava sua pele, mesmo por trás das árvores da rua. Ela conhecia bem aquele caminho, fazia isso todos os dias. Naquele dia, porém, algo iria mudar sua vida para sempre. Enquanto caminhava, segurando a mãozinha de Pedro, o menor dos dois irmãos, e mantendo um olho atento em Beatriz, que sempre corria na frente, Clara notou algo fora do normal. No canto da rua, encostada em uma parede de tijolos desgastados, estava uma mulher. Parecia exausta, talvez até machucada. Seus cabelos estavam desgrenhados, e a roupa, suja e maltratada, indicava que ela não estava ali por acaso. Clara parou de súbito. Tinha algo na expressão da mulher que a fez hesitar. Vai lá ajudar, tia Clara, disse Pedro com a inocência de uma criança, enquanto apertava o ursinho que carregava para onde quer que fosse. Clara pensou 2 vezes. Ela tinha um trabalho a zelar. As crianças não poderiam se atrasar para jantar, e a casa onde trabalhava era conhecida pela rigidez de seus patrões. Mas algo naquela mulher pedia por ajuda, de um jeito que ela não conseguiu ignorar. Com um suspiro profundo, ela pediu para Beatriz esperar, segurou Pedro mais firme pela mão e se aproximou da estranha. Oi, você está bem? Precisa de ajuda? Perguntou, em um tom cauteloso. A mulher ergueu o olhar lentamente. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado por horas. Mas havia algo mais. Ela era jovem, talvez na faixa dos 30 anos, e mesmo sob aparência desleixada, Clara percebeu uma beleza escondida. Algo não batia. Eu preciso de ajuda, mas não sei se você pode me ajudar. Ninguém quer, respondeu a mulher, com uma voz frágil e quase imperceptível. Clara sentiu o peso das palavras. Olhou ao redor, ninguém parecia notar a presença daquela mulher. Todos passavam rápido, como se ela fosse invisível. Mas Clara não podia simplesmente ir embora. Claro que posso te ajudar. O que aconteceu com você? Insistiu Clara, ignorando o tempo que passava. A mulher olhou em volta, desconfiada, antes de falar com mais clareza. Eu perdi tudo. Não tenho onde ficar, nem como comer. Me roubaram, me deixaram sem nada. A história parecia comum, o tipo de coisa que muitos usariam para pedir dinheiro nas ruas. Mas havia algo de diferente nela. O jeito que falava, sua postura, não era uma mendiga qualquer. Algo estava errado. Mesmo assim, Clara decidiu ajudar. Ela não sabia o que exatamente, mas sentiu que deveria. Eu conheço um lugar onde você pode ficar por hoje, se quiser. Não é nada demais, mas ao menos não ficará na rua, disse Clara, oferecendo o pouco que podia. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas, mas antes que pudesse aceitar, as crianças começaram a impacientar. Pedro puxava o braço de Clara, e Beatriz já estava alguns metros à frente. Eu tenho que ir agora, mas espere aqui. Vou ver o que posso fazer por você, disse Clara, tentando tranquilizar a mulher antes de voltar sua atenção para os pequenos. Com a promessa de voltar, Clara correu para entregar as crianças em casa. O caminho de volta foi uma luta interna. Ela sabia que, se contasse aos patrões, eles iriam desaprovar. A casa era rígida, e eles não queriam que Clara se envolvesse com pessoas da rua, como sempre diziam com um tom de desprezo. Mas como poderia simplesmente ignorar? Ao chegar em casa, Clara mal teve tempo de falar com a patroa antes de ser repreendida. Por que se atrasou? Você sabe que temos horários aqui. As crianças precisam jantar no mesmo horário todos os dias, disse Dona Helena, com o senho franzido e a postura rígida, como sempre. Clara pediu desculpas, inventou uma desculpa sobre o trânsito e prometeu que não aconteceria de novo. Mas sua cabeça já estava de volta à mulher na rua. Naquela noite, Clara ficou pensando em como ajudar. Se voltasse e a mulher já não estivesse lá? E se ela realmente estivesse em perigo? Sem saber o que fazer, Clara decidiu pegar alguns cobertores velhos e um pouco de comida. Iria até o local, tentar encontrar a mulher e ver como poderia ajudar. Ela saiu escondida, tarde da noite, para evitar perguntas dos patrões. Quando chegou ao mesmo local, a mulher ainda estava lá, sentada no mesmo canto. Clara se sentiu aliviada e ao mesmo tempo angustiada. Não sabia o que fazer além de oferecer a comida e os cobertores. Eu sabia que você voltaria, disse a mulher com um sorriso triste. Você é diferente das outras pessoas. Todos me olham, mas ninguém para. Só você.
Clara se aproximou, entregou o que havia trazido e se sentou ao lado da mulher por alguns minutos. Qual o seu nome? Perguntou Clara. A mulher hesitou por um momento. Me chamo Lívia. Clara sorriu de volta, tentando aliviar a tensão. Prazer, Lívia. Agora você não está mais sozinha. Os dias seguintes passaram com Clara ajudando Lívia da forma que podia, mas sua bondade logo seria notada. Dona Helena, sempre atenta aos detalhes, começou a suspeitar dos atrasos da babá e das saídas durante a noite. Um dia, quando Clara voltava de mais uma de suas visitas, encontrou a patroa esperando na porta da casa. Dona Helena estava parada na soleira da porta, com os braços cruzados e a expressão ainda mais severa do que o normal. Clara sentiu um arrepio na espinha ao ver o olhar de desconfiança da patroa. Ela sabia que aquele confronto era inevitável, mas não estava preparada para enfrentar a situação tão cedo. Clara, onde você estava? Perguntou Dona Helena com a voz fria. Eu fui dar uma volta, respondeu Clara, tentando manter a calma, mas a hesitação em sua voz denunciava sua mentira. Dar uma volta, é? E o que é isso que você está carregando? Dona Helena apontou para a sacola que Clara trazia com restos de comida e alguns cobertores. Clara ficou em silêncio por um momento, sem saber o que dizer. Sabia que seria impossível esconder a verdade por muito tempo. Eu estava ajudando uma mulher que está na rua. Ela precisa de ajuda, confessou Clara, abaixando os olhos. Dona Helena bufou, claramente irritada com a explicação. Então é isso? Você está atrasando suas tarefas aqui em casa para ajudar uma mendiga? Eu não acredito. Clara, já te disse inúmeras vezes que não quero você se envolvendo com esse tipo de gente. Isso é perigoso. Você não sabe quem ela é, o que ela quer. E agora, por sua causa, eu tenho que lidar com esse problema. Clara tentou argumentar, explicar que Lívia não era uma ameaça, mas Dona Helena não estava interessada em ouvir. Chega! Eu não vou tolerar esse tipo de comportamento. Você está demitida, Clara. Arrume suas coisas e saia da minha casa imediatamente. O coração de Clara disparou. Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. Tinha dedicado anos de sua vida àquela família e agora estava sendo dispensada de forma fria e cruel por simplesmente ter tentado ajudar alguém. Dona Helena, por favor, não faça isso. Eu só queria ajudar. Eu já disse, chega. Não adianta argumentar. Saia daqui agora, antes que eu perca ainda mais a paciência. Sem ter escolha, Clara foi até seu quarto e começou a arrumar suas poucas coisas. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ela se recusava a ceder completamente ao desespero. Ela sabia que, apesar de ter perdido o emprego, tinha feito a coisa certa ao ajudar Lívia. Talvez sua bondade tivesse um preço, mas Clara acreditava que, no final, tudo faria sentido. Quando saiu da casa dos patrões pela última vez, Clara sentiu um vazio no peito. Não tinha para onde ir. Pior ainda, sentia que havia falhado. Mas, de alguma forma, também sentia que essa história ainda não estava encerrada. Nos dias seguintes, Clara tentou encontrar uma nova forma de se sustentar. Enquanto isso, continuava a visitar Lívia, trazendo o que podia. As duas desenvolveram uma amizade inesperada, com Lívia sempre agradecendo profundamente por cada gesto de bondade. No entanto, Clara começou a perceber que havia algo mais por trás da história de Lívia. Lívia, que no início parecia uma mulher sem nada, começou a deixar escapar pequenos detalhes sobre sua vida antes de acabar nas ruas. Comentários sobre viagens a lugares exóticos, sobre pessoas influentes que conhecia e até sobre investimentos e negócios. Clara ficou intrigada, mas nunca pressionou. Ela sabia que, quando Lívia estivesse pronta, contaria sua verdadeira história. Até que um dia, durante uma das visitas, Lívia fez uma revelação chocante. Clara, acho que é hora de você saber a verdade. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu não perdi tudo por causa de um simples roubo. Na verdade, eu sou uma milionária. Clara ficou sem palavras. Ela olhou para Lívia, tentando entender o que aquilo significava. Como assim, milionária? O que aconteceu com você? Lívia suspirou, como se estivesse carregando o peso desse segredo por muito tempo. Eu sou herdeira de uma grande fortuna, mas meu próprio irmão me traiu. Ele orquestrou um plano para me roubar tudo, me deixar sem nada e me fazer parecer mentalmente instável. Conseguiu até me tirar a guarda dos meus filhos.
Ele é uma pessoa poderosa e ninguém ousa desafiá-lo. Fui jogada nas ruas, sem documentos, sem dinheiro, sem ninguém que acreditasse em mim. Clara ficou boquiaberta. A história era inacreditável, mas ao mesmo tempo fazia todo sentido. As peças finalmente se encaixavam. Lívia, isso é horrível, mas por que você não pediu ajuda antes? Porque eu não sabia em quem confiar. Quem iria acreditar em uma mulher suja e sem nada, que diz ser milionária? Mas você, Clara, você me ajudou sem pedir nada em troca. Você acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. E por isso, quero te recompensar. Clara balançou a cabeça, ainda processando tudo o que havia ouvido. Eu não fiz isso esperando uma recompensa, Lívia. Fiz porque era a coisa certa a fazer. Lívia sorriu, um sorriso verdadeiro e cheio de gratidão. Eu sei. E é exatamente por isso que quero te ajudar. Eu tenho alguns contatos, pessoas que ainda são leais a mim. Vou recuperar tudo que perdi. E quando isso acontecer, eu vou garantir que você também seja recompensada. Você me salvou, Clara. Agora é a minha vez de te salvar. As palavras de Lívia eram promissoras, mas Clara sabia que seria uma longa e difícil jornada até que a verdade viesse à tona e que tudo fosse restabelecido. Ainda assim, a esperança renascia dentro dela. Talvez, afinal, aquele ato de bondade que custou seu emprego fosse o início de algo muito maior do que ela jamais poderia ter imaginado. Nos dias que se seguiram, Clara e Lívia começaram a planejar o próximo passo. Lívia sabia que enfrentar seu irmão não seria fácil. Ele era influente e poderoso e a havia despojado de sua fortuna com um plano meticuloso. No entanto, agora, com Clara ao seu lado, ela sentia que tinha uma chance. Naquela noite, Lívia revelou o próximo passo do plano. Clara, eu preciso de você mais do que nunca. Tenho alguns contatos, pessoas que ainda são fiéis a mim, mas não posso procurá-los diretamente. Meu irmão tem olhos por toda parte. Preciso que você seja meus olhos e ouvidos. Só assim conseguiremos avançar sem que ele perceba. Clara, embora nervosa, aceitou. Sabia que já estava envolvida demais para voltar atrás. Mas a ideia de enfrentar uma pessoa tão poderosa deixava com receio. Mesmo assim, ela confiava em Lívia. Foi assim que começou uma sequência de encontros furtivos e discretos. Clara visitava antigos funcionários e amigos de Lívia, tentando reunir aliados para a batalha que estava por vir. Cada reunião trazia novas informações, novas pistas sobre como poderiam reverter a situação. No entanto, quanto mais Clara se envolvia, mais ela percebia que o irmão de Lívia, Ricardo, era muito mais perigoso do que ela imaginava. Certo dia, enquanto Clara voltava de um dos encontros, sentiu que estava sendo seguida. Olhou rapidamente por cima do ombro e viu um homem de terno preto a alguns metros atrás. Seu coração disparou. Sabia que algo estava errado. Acelerou o passo, tentando parecer calma, mas o pânico já estava tomando conta. Entrou em uma rua mais movimentada, aproveitando o fluxo de pessoas, se escondeu em uma loja de conveniência. Lá dentro, fingiu olhar os produtos enquanto espiava pela janela. O homem continuava parado na esquina, olhando fixamente na direção de onde ela havia vindo. Sem pensar duas vezes, Clara pegou seu celular e ligou para Lívia. Lívia, acho que estou sendo seguida. Do outro lado da linha, Lívia suspirou, como se já esperasse por isso. Clara, fique calma. Isso significa que estamos no caminho certo, mas também que precisamos ser mais cuidadosas. Encontre um jeito de despistá-lo e venha direto para o ponto de encontro. Clara fez o que Lívia sugeriu. Esperou alguns minutos, saiu pela porta lateral da loja e pegou um táxi para o local combinado. O ponto de encontro era um pequeno café discreto no centro da cidade. Lívia já estava lá, esperando ansiosamente. Isso está ficando perigoso, Clara. Eu sabia que meu irmão iria reagir, mas ele está sendo mais rápido do que imaginei, disse Lívia, enquanto Clara se sentava. Ele sabe que estamos investigando? Perguntou Clara, ainda ofegante da corrida. Acho que sim. Ele tem olhos por toda parte. Mas não podemos parar agora. Consegui o apoio de algumas pessoas importantes. Temos que agir rápido, antes que ele faça algo pior. Foi então que Lívia revelou o próximo passo. Ela havia conseguido localizar um documento crucial, uma prova que desmentia todas as acusações que Ricardo tinha feito contra ela. Era o trunfo que precisavam para levar o caso à justiça e, finalmente, expor a verdade.
No entanto, o documento estava guardado em um cofre privado, acessível apenas com uma senha específica, e apenas Ricardo sabia essa senha. Lívia estava certa de que, se conseguissem essa senha, poderiam recuperar os documentos e acabar de vez com o plano de Ricardo. O problema? A única forma de descobrir a senha era infiltrar-se em um evento que Ricardo organizaria para os sócios de sua empresa em um hotel de luxo. Eu não posso aparecer lá. Seria arriscado demais. Mas você, Clara, ninguém vai suspeitar de você, disse Lívia, com uma expressão séria. Preciso que você vá nesse evento. Clara engoliu em seco. A ideia de se infiltrar em um evento de alta sociedade, no meio das pessoas que conspiraram contra Lívia, a aterrorizava. Mas sabia que era a única chance que tinham. Na noite do evento, Clara estava quase irreconhecível. Lívia havia providenciado um vestido elegante e uma nova identidade para que ela pudesse entrar sem levantar suspeitas. Quando chegou ao hotel, tudo parecia grandioso demais, distante de sua realidade como babá. No entanto, ela manteve o foco no que precisava ser feito. O salão estava repleto de figuras importantes, homens e mulheres de negócios, todos conversando animadamente sobre investimentos e parcerias. Clara sentia como se estivesse em um mundo completamente diferente. E então, lá estava ele, Ricardo. Alto, imponente, cercado por seus amigos e aliados. Clara tinha um objetivo claro: se aproximar o suficiente para ouvir alguma pista sobre a senha do cofre. Enquanto circulava discretamente pelo salão, fingindo estar interessada nas conversas ao redor, percebeu que Ricardo falava em voz baixa com um dos sócios. Algo sobre segurança reforçada e mudança de senha. Clara se aproximou ainda mais, fingindo buscar um drink na mesa ao lado. Foi então que ouviu: não se preocupe. O cofre está seguro. A nova senha é a mesma de sempre, mas com a data do nosso último grande negócio. Eles nunca descobrirão. Clara registrou a informação e tentou manter a calma. Agora, só precisava descobrir qual era esse último grande negócio que Ricardo mencionava. Mas antes que pudesse se afastar, algo deu errado. Ricardo a viu. Seus olhos se fixaram nos dela, e Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele se aproximou lentamente, analisando-a de cima a baixo, como se tentasse lembrar de onde a conhecia. Você me parece familiar. Já nos vimos antes. Clara forçou um sorriso, tentando parecer desinteressada. Eu acho que não, senhor. Talvez em algum evento passado. Ricardo inclinou a cabeça, desconfiado. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, um dos seus aliados o chamou para uma conversa. Clara aproveitou a distração e saiu rapidamente do salão, seu coração batendo forte no peito. Assim que estava em segurança do lado de fora do hotel, ligou para Lívia. Consegui. Ele mencionou que a senha do cofre é a mesma de sempre, mas com a data do último grande negócio dele. Você tem alguma ideia do que isso significa? Lívia ficou em silêncio por um momento, pensando. Sim, sei exatamente do que ele está falando. Esse foi o negócio que ele usou para me derrubar. Clara, conseguimos. Agora é só uma questão de tempo até recuperarmos tudo. Clara sentiu uma onda de alívio, ao mesmo tempo de tensão. Sabia que ainda havia muitos obstáculos pela frente, mas agora, pela primeira vez em semanas, via uma luz no fim do túnel. Clara desligou o telefone, ainda ofegante. Sabia que, embora tivessem a pista que precisavam, o caminho até a recuperação dos documentos e da fortuna de Lívia seria perigoso. Ricardo não era alguém que aceitava derrotas facilmente, e agora que suspeitava de Clara, as coisas poderiam se complicar ainda mais. No dia seguinte, Clara e Lívia se encontraram em um pequeno apartamento, onde Lívia estava temporariamente escondida. O local era simples, mas seguro, longe dos olhares atentos de Ricardo e seus aliados. Agora que sabemos a senha, precisamos nos preparar. Tem um plano, mas vai exigir que sejamos rápidas e discretas, disse Lívia, enquanto organizava alguns papéis sobre a mesa. Ricardo vai viajar em breve para uma reunião de negócios, e é nesse período que precisamos agir. O cofre fica no escritório dele, na sede da empresa. Com a senha em mãos, podemos acessar os documentos sem levantar suspeitas. Clara assentiu, sentindo o peso da responsabilidade aumentar. Nunca imaginou que sua vida mudaria tanto em tão pouco tempo, passando de babá a cúmplice em uma missão perigosa contra um homem poderoso. No entanto, sentia que estava fazendo a coisa certa, lutando por justiça ao lado de Lívia.
Os dias passaram rapidamente e, quando o momento chegou, Clara e Lívia estavam prontas. Ricardo partiu em sua viagem e as duas mulheres colocaram um plano em ação. Elas sabiam que não poderiam entrar pela entrada principal da empresa de Ricardo sem serem notadas, então Lívia usou uma de suas conexões para conseguir acesso pela garagem. Na calada da noite, Clara e Lívia entraram discretamente no prédio. O escritório de Ricardo ficava no último andar e o caminho até lá parecia interminável. Cada passo ecoava nos corredores vazios e a tensão no ar era palpável. Quando chegaram à porta do escritório, Lívia parou e olhou para Clara. Este é o momento. Tudo vai depender de conseguirmos esses documentos agora, disse Lívia, com uma voz séria, mas determinada. Clara respirou fundo e observou enquanto Lívia digitava a senha no painel de segurança ao lado do cofre. Seus dedos tremiam levemente, mas a cada número inserido, a confiança crescia. Quando o último dígito foi digitado, um leve clique foi ouvido. O cofre estava aberto. Dentro, havia uma pilha de documentos importantes e, bem no topo, estava o que elas procuravam. Um contrato assinado por Lívia e Ricardo, provando que o irmão havia falsificado documentos e desviado dinheiro da empresa familiar. Além disso, havia correspondências que incriminavam Ricardo em outros esquemas fraudulentos. Clara pegou os papéis com cuidado e os colocou em uma pasta. É isso. Agora temos tudo o que precisamos, disse, tentando conter a euforia. Mas antes que pudessem sair do escritório, o alarme disparou. Alguém está vindo, sussurrou Clara, olhando em volta freneticamente. Elas tinham poucos segundos para agir. Rápido, pela saída dos fundos, exclamou Lívia, apontando para uma porta lateral que levava a uma escada de emergência. As duas correram o mais rápido que podiam, descendo as escadas enquanto o som de passos e vozes aumentava. Não havia mais tempo a perder. Quando chegaram à garagem, conseguiram escapar em um carro que Lívia havia providenciado antecipadamente. O coração de Clara ainda batia acelerado, mas, ao olhar para Lívia, viu um sorriso aliviado em seu rosto. Conseguimos, disse Lívia, com uma expressão que misturava gratidão e determinação. Agora, Ricardo vai pagar por tudo o que fez. Nos dias seguintes, Lívia e Clara trabalharam em silêncio, preparando a denúncia que levaria Ricardo à justiça. Utilizaram os documentos como prova e contaram com a ajuda de advogados que ainda eram leais à família de Lívia. O plano era expor Ricardo publicamente, em um golpe que ele não teria como reverter. Quando a notícia veio a público, foi um escândalo. Ricardo foi exposto como um fraudador, um homem que havia roubado a própria irmã para conquistar poder e riqueza. Jornais e sites de todo o país cobriram o caso e logo o nome de Lívia, antes esquecido e desprezado, estava de volta às manchetes, mas dessa vez como a vítima que finalmente conseguirá a justiça. Com o tempo, Ricardo foi processado e seus bens foram congelados. A justiça prevaleceu e Lívia recuperou sua fortuna, assim como a guarda de seus filhos, que haviam sido manipulados durante o golpe do irmão. Em meio a toda essa turbulência, Clara manteve-se ao lado de Lívia. Agora, não era apenas uma babá ou uma amiga. Ela era parte essencial da jornada de redenção de Lívia, e esse laço entre elas se fortaleceu ainda mais. Certo dia, quando tudo já estava resolvido e a vida de Lívia finalmente voltava aos eixos, ela chamou Clara para uma conversa especial. Clara, você foi a única que acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Foi você quem me salvou, quem esteve ao meu lado em todos os momentos difíceis. E por isso, eu quero te dar algo em troca, disse Lívia, com um brilho nos olhos. Clara, sempre humilde, balançou a cabeça. Lívia, eu não fiz isso por recompensa. Fiz porque você precisava de ajuda. Lívia sorriu. Eu sei, e é exatamente por isso que você merece tudo que vou te oferecer. Quero que você venha trabalhar comigo, mas não como minha funcionária. Quero que seja minha parceira nos negócios. Você tem a lealdade e o caráter que eu sempre busquei em alguém de confiança. E, além disso, você merece uma vida melhor. Aquela Clara que você era, trabalhando para pessoas que não te valorizavam, ela não existe mais. Clara ficou sem palavras. A oferta era algo que ela nunca imaginou receber. A chance de reconstruir sua vida, de ter estabilidade e reconhecimento, era mais do que ela podia sonhar. Eu não sei o que dizer, Lívia, respondeu Clara, com os olhos marejados.
Então não diga nada. Apenas aceite, disse Lívia, sorrindo. Clara aceitou a oferta e sua vida mudou completamente. De uma simples babá, ela se tornou uma mulher de negócios ao lado de Lívia, e as duas construíram uma parceria sólida e próspera. E quanto a Ricardo? Ele foi condenado muitos anos de prisão por seus crimes e nunca mais teve a chance de se reerguer. A justiça, finalmente, havia sido feita. Mas, no fim, o que mais importava para Clara não era a fortuna ou a posição que agora ocupava. O que mais lhe trouxe satisfação foi saber que, ao escolher ajudar uma estranha em um momento de necessidade, ela mudou não só a vida de Lívia, mas também a sua própria vida para sempre.